Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Por que é tão amado esse versículo? Por que ele é tão repetido? Porque é maravilhoso saber que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilha! Acreditar em Jesus nos dá a garantia da vida eterna. Sensacional! Mas até lá, temos que cumprir alguns passos, não é? Agora me diga, o versículo 16 está decorado? Está decorado, João 3,16, todo mundo sabe. Mas por que Jesus disse isso? Qual era o contexto? Com quem ele estava conversando? Você sabe isso? Então vamos voltar lá para cima, subindo João capítulo 3, o encontro com Nicodemos, ele mesmo, o fariseu, o cara que sabia da letra, aquele que tinha Deus como seu pai. Será? Será mesmo? Vamos lá então. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, a figura central aqui, não é? Príncipe dos judeus. Este foi de noite com Jesus e de noite, foi ter de noite com Jesus. Por que de noite? Porque na calada da noite, porque ninguém podia saber. Ora, ele ensinava na sinagoga, ele era o príncipe dos judeus ali com relação à letra, à palavra, ele era uma autoridade na sinagoga. Só que ele começou a conhecer Jesus e para não desagradar, para não desagradar os judeus, para não desagradar outras autoridades da sinagoga, ele resolveu ir de noite, às escondidas. Quer dizer então que pode ser vergonhoso conhecer Jesus? Não sei, mas Nicodemos foi de noite falar com ele, vamos lá? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, reconhecendo que aquele ali era um professor, alguém que sabia da coisa. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Bem sabemos, ou seja, não era só Nicodemos que estava sabendo, mas outras pessoas aos quais Nicodemos também conversava, começavam a entender que o mestre estava ali e que ele vinha de Deus. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Ora, se Deus não for com ele, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus foi direto já. Ele já sabia por que Nicodemos estava indo atrás dele e ele já foi direto, ele já deu na lata. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos disse, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nascer da água e do Espírito? Mas o que significa isso? Aí está. Nascer da água significa nascer para uma vida nova. É isso que significa. É isso que Jesus está dizendo. Para uma vida nova. E do Espírito, o que significa isso? Significa de tudo aquilo que tu aprendeu, toda a tua bagagem que tu aprendeu, tudo que veio até agora, que não condiz com Deus, que não condiz com a palavra de Deus, com Jesus, precisa ser renovado. Está vindo aí um novo conhecimento. Ora, pois, não se coloca vinho novo em odre velho. É ou não é? Então, nascer da água, uma nova vida, e do Espírito, um novo conhecimento em Espírito, em revelação do próprio Deus. Isso mesmo.
que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ora, se nasceu do Espírito, que seja do Espírito. Amém. Assim que seja. Não te maravilhes de ter te dito necessário, vós é nascer de novo. Não fica espantado porque eu falei isso. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Exatamente. Ele não está preso a um lugar, ele não está preso a um dogma, a uma doutrina, a um ensinamento, a uma seita, a uma religião e etc. Não. Tu não sabe de onde vem, nem para onde vai. Esse é todo aquele que é nascido do Espírito, porque tem um novo entendimento vindo de Deus. Olha que maravilha! O próprio Deus é que ensina, faz você compreender e assim você vai até Jesus. Nicodemos respondeu, como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Tu é o mestre da sinagoga, o príncipe dos judeus, aquele que tem autoridade sobre a palavra, estuda a palavra e não sabes isso? Ora, na verdade te digo, Jesus falando, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos, nós estamos te falando as coisas, mas tu não aceita. Nicodemos, tu viu a mulher ser curada, tu viu o aleijado voltar a andar, tu viste as maravilhas deste mundo, as quais eu, o Filho do Homem, fiz, mas tu não crê? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Se vendo aqui na terra o que está acontecendo, imagina se eu te falasse do que é celestial. Ora, Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha, Jesus falando dele mesmo. E aí Jesus ajuda Nicodemos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Seja levantado. Jesus estava falando do seu sacrifício. Jesus estava falando que ele seria crucificado na cruz, estaria no madeiro, né? E aí se levanta a cruz, e é isso que Jesus está se referindo. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. O que não crê já está condenado. Aí vem o que todo mundo ama, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Quem crê nele não é condenado, não há condenação. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Jesus, a luz do mundo, Jesus chegou, a luz veio ao mundo. Só que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens preferiram qualquer outra coisa que não fosse a luz. Os homens preferiram outras coisas que não é a palavra de Jesus, que não é Jesus trazendo aí, tirando o pecado do mundo. Mas, vamos lá. Sim, aí nós temos aqui no 20, né? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Olha só, aquele que pratica o mal aborrece a luz é Jesus, e não vem para a luz, e não vem para Jesus.
Jesus dizendo: me aborrece e não vem para mim, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então por isso que o homem prefere qualquer outra coisa, prefere qualquer outro ensinamento, prefere aparentar qualquer outra coisa do que realmente ir até Jesus, do que ir até a luz que é Jesus. Por quê? Porque tem vergonha de expor as suas obras más. Por isso que Jesus diz, ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, quem conhece a verdade, quem entende a verdade, vem para a luz, vem para Jesus, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ora, mas quem pratica a verdade, quem conhece a verdade, Deus é quem ensina, Deus é que vai mostrando e vai revelando. Esse sim é de Deus. Olha que maravilha! Ele vem então para Jesus a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As obras daqueles aos quais Deus colocou nessas pessoas, através da compreensão da palavra, da revelação, a consequência dessas pessoas é fazer obras que serão manifestas, porque estas obras interessam a Deus que apareçam, são manifestas e porque são feitas em Deus. Tá entendendo? Ou seja, Nicodemos preferiu não seguir a Jesus, porque provavelmente ele ficaria com vergonha de mostrar até então que tudo que ele aprendeu, que tudo que ele ensinou, que as coisas aos quais ele tem feito, obras e tudo mais, seriam reprovadas pelo Filho do Homem. Você chegou tão perto. Será que você conhece alguém assim? Ou será que talvez você não esteja pensando algo assim? Nossa, a minha vontade é tanta seguir Jesus, mas eu estou seguindo o ensinamento de homens, eu estou seguindo o ensinamento de igrejas, de dogmas, de doutrinas, de seitas, de reuniões, de pastores, de amigos, de missionários, que estão me falando tantas coisas, mas existe alguma coisa em mim que me incomoda e que está fazendo com que eu comece a entender mais a Jesus, passe a ouvir mais a sua palavra, porque a palavra é que vivifica. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a palavra. Amém. Então, meus amigos, Nicodemos, infelizmente, não seguiu com Jesus. Ele não seguiu. Ele preferiu não nascer de novo, nem das águas e nem espírito, não ter uma nova vida e muito menos obter o conhecimento novo, direto de Deus. Mas então, o que eu tenho que fazer para realmente nascer novamente das águas e do espírito? Orar, pedir a Deus, fazer a oração para que isso aconteça, para que haja realmente uma transformação na sua vida, de verdade. E não com os lábios dizer que adora a Deus, mas praticar a iniquidade. E sim verdadeiramente conhecer o amor em Deus, em Cristo Jesus. E aí sim ter uma nova vida transformada. E uma vida transformada traz o benefício de também ser transformado em espírito. Nascer de novo em espírito, ter novos conhecimentos da verdade em Cristo Jesus. E, meus amigos, deixa eu dizer para vocês, quando isso acontece é maravilhoso, porque o próprio Pai passa a ensinar, a doutrinar, a levar você para o caminho do bem, através do amor, do conhecimento e da palavra que vivifica, que é Jesus. Assim, verdadeiramente, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Assim como o Filho está no Pai, nós estaremos no Filho e assim teremos acesso a Deus
de forma verdadeira e com amor. Então, sim, viver novamente, nascer novamente através da água e do Espírito é necessário para a salvação. Crer em Jesus Cristo e ser salvo é a obra de Deus. O próprio Jesus disse quando lhe foi perguntado: que faremos nós para fazer as obras de Deus? E Jesus não disse: vocês não podem fazer as obras de Deus. Jesus foi muito elegante e disse: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aquele que nele crê. Querendo ou não, meus amigos, essa é a verdade em Cristo Jesus.